Boa tarde e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Roberto do Ministério Reinando em Vida e do canal Verdades Reveladas. Amado ouvinte, quando você entrar neste canal, dá lá um like, para assinatura, isso ajuda muito o canal. Faça a assinatura do canal, isso nos ajuda em muito. Mas nesta noite, nós queremos falar para vocês sobre o que a palavra de Deus diz no mistério da injustiça, que está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que a Bíblia diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Amados, a palavra de Deus está dizendo que há um mistério da injustiça operante. E o que é esse mistério da injustiça? Mistério é as coisas, fenômenos que acontecem com uma força que nós não sabemos explicar de onde é, de como aquilo aconteceu. São alguns fenômenos que acontecem que nós não temos explicações. E a palavra de Deus diz que já o mistério da injustiça opera. Então, acontece algumas coisas que incentivam as pessoas a agirem injustamente, a agirem erradamente. Então a palavra de Deus está dizendo assim, que nós devemos analisar com o que está escrito na palavra. A Bíblia diz exatamente assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 13. O livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então a palavra de Deus diz que há uma injustiça, há um mistério que atua na vida das pessoas, levando as pessoas a fazerem injustiça. E isso é fato, essas coisas acontecem de uma forma tremenda. Quando nós lemos no livro de Lucas, eu preciso que você vá lá juntamente comigo, o livro de Lucas, o capítulo é o capítulo 23, o versículo é o versículo 4 e o versículo 5. Olha o que diz. Diz assim, Lucas 23, 4 e 5. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. Versículo 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Veja, se Pilatos não achava nenhuma culpa em Jesus Cristo, se não achou crime nenhum nele, por que então condená-lo? Por que condenar uma pessoa que não acha nenhum crime? É por causa do mistério da injustiça. Ele incentiva as pessoas a fazerem maldade umas com as outras. E por isso Pilatos diz: eu não acho nele crime algum. Ao versículo 5 diz assim: mas eles instruíram cada um, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então veja, porque Jesus estava ensinando a palavra, eles então acharam que isto era um crime. No versículo 14 também diz assim, versículo 14:
haveis-me apresentado este homem, Pilatos falando, como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Então veja, o mistério da injustiça, ele é cruel, porque ele é incentivado pela força do mal. Ele faz com que as pessoas pratiquem a injustiça, pratiquem a iniquidade. Por isso eu li para vocês que o ministério do mal já opera neste mundo, já opera entre nós. Quando eu falo mistério, quando eu falo ministério, é porque está coligado essas coisas. Há um ministério do mal, há um mistério que incentiva os homens a fazerem a maldade. Prova disso, no livro de João, capítulo 5, o livro é o livro de João, o capítulo é o capítulo 5, o versículo 16 ao 18, diz assim: veja como é que esse ministério ou mistério da injustiça opera. Diz assim: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu pergunto para você ouvinte, qual era o pecado que Jesus praticou? Qual era o erro que estava na vida de Jesus? Por se fazer filho de Deus e guardar o sábado da forma correta, porque Jesus era um observador da lei. Então veja, quando há esse mistério da injustiça, ele faz com que as pessoas não liguem para o que é certo, para o que é direito, para o que é correto. Nós tivemos exemplo disso na nossa nação. Nós vimos leis absurdas que foram ditadas, e nós vemos pessoas sendo presas, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que estavam passando pela rua, pessoas sentadas no banco, que não ofereciam nenhum perigo. Essas pessoas eram pegas, eram colocadas no chão e algemadas, enquanto nós vemos sendo pessoas que praticaram crime, praticaram maldade contra as pessoas, sendo soltas. Então o que é isso? É um mistério da injustiça em operação. Veja o que aconteceu com Jesus. Pilatos botou Jesus para ser julgado e veja, não achou culpa nenhuma nele e a si mesmo o condenou. Também colocou um outro chamado Barrabás ao lado de Jesus e pediu que o povo escolhesse a quem ele deveria soltar: Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, um criminoso, um assaltante. E a opção que o povo deu foi exatamente: crucifica Jesus e solta Barrabás. Por quê? Porque o mistério da injustiça estava em plena operação. O que eu digo para você é que só há uma forma de deter esse mistério da injustiça, e é o poder do Espírito Santo na vida do cristão. E aí eu leio para vocês, para a gente terminar, no livro de Lucas, capítulo 18, novamente, o livro de Lucas, é o capítulo 18, Lucas, capítulo 18, que diz assim, no versículo 3, diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse aquele juiz consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça,
para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio pareça. Veja o que eu digo para vocês: se o mistério da injustiça, ou ministério da injustiça, agir contra a sua vida, a saída é: clame ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite ou de dia. Não importa o que tente fazer injustamente contra a tua vida, se o fizer, clame dia e noite, pois assim Deus fará com que você venha a ser atendido e tenha resposta à sua petição. Que Deus te abençoe e que você ponha em prática o que diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.